A história começou revelando uma lua negra se destacando contra um céu carmesim em uma paisagem desértica. Monstros já estavam inundando a área e estavam prontos para devorar qualquer um. Um homem segurando firmemente sua mochila de viagem com uma mão e empunhando uma faca com ambas as mãos soltou um grito em resposta. Sob o céu carmesim, o homem se viu preso pelo monstro ameaçador, lutando desesperadamente para se defender, enquanto uma de suas mãos estava presa dentro da boca aberta da criatura. Em uma perspectiva mais próxima, o monstro soltou um grito de dor enquanto o braço do homem mergulhava pela metade em sua boca, causando-lhe grande angústia. O homem cerrava os dentes, seus braços tremiam enquanto a saliva do monstro escorria de sua boca. Após alguns momentos, o monstro sucumbiu e desabou, seu corpo comprido com múltiplos membros se estatelou no chão, levantando poeira pela área. O homem se apoiou em posição sentada com uma mão, enquanto a outra ainda segurava a faca que estava dentro da boca do monstro derrotado. O homem recuperou o fôlego e enxugou o rosto com uma mão que ainda segurava a faca, seu olhar fixo no corpo sem vida do monstro vencido. O homem, de aparência áspera, com olheiras sob os olhos e uma barba por fazer, começou a murchar. Finalmente posso usar meu poder para derrotar um monstro, murmurou ele. No entanto, ele foi abruptamente interrompido quando alguém chamou, ei, desperto. A extensão diante dele se assemelhava a uma terra desolada, onde criaturas monstruosas vagavam por toda a parte. Em meio a esse caos, grupos de humanos se uniam para combater monstros variados e formidáveis. O homem que havia chamado não desperto virou-se e o encarou de um penhasco composto por uma pilha macabra de corpos de monstros mortos. Do seu ponto de vista no penhasco, o homem gritou para o outro, questionando o que ele estava fazendo. Ele o admoestou, lembrando de seu papel como transportador, enfatizando que ele deveria estar focado em coletar os corpos dos monstros. Outro indivíduo exigiu saber se o homem não podia ver os inúmeros corpos de monstros ao redor. O homem no penhasco então perguntou se o homem achava que foi contratado apenas para se divertir, claramente frustrado com suas ações. Sentindo o peso da repreensão, o homem chamado ofereceu um pedido de desculpas sincero. O homem oposto fez uma cara zangada, depois se afastou e disse baixinho, esses trabalhadores inúteis. Sentindo-se infeliz com o que aconteceu, o homem observou a cena caótica de monstros e pessoas envolvidas na batalha, usando uma expressão de profundo desespero ao contemplar seu lugar neste mundo implacável. Sentindo-se realmente chateado com o que viu, ele só pôde dizer uma palavra forte em resposta. Seu mundo passará por uma transformação profunda quando eles descobriram o abismo, uma dimensão alternativa onde criaturas antes consideradas existir apenas nos reinos da fantasia eram encontradas como reais. Após a revelação do abismo, os indivíduos despertaram poderes transcendentais que os capacitaram a derrotar monstros e embarcam em explorações audaciosas desta dimensão enigmática. Como resultado, o método convencional de avaliar os indivíduos afastou-se da avaliação de sua personalidade ou esforço, e, em vez disso, tornou-se predominantemente dependente de sua classificação de despertar. Uma alta classificação de despertar garantia uma vida próspera e segura para qualquer pessoa nessa nova realidade. Uma mão estendida apareceu, alcançando uma pedra roxa radiante, mas uma vida confortável permanecia fora do alcance para o personagem principal. Ele era um carregador encarregado de transportar as cargas dos indivíduos despertos, mas ele próprio permanecia não desperto. Aos 35 anos, ele nunca havia sequer aberto uma janela de status. Enquanto esse homem permanecesse não desperto, ele seria excluído para sempre do tipo de vida que os despertos desfrutavam. Após completar diligentemente sua tarefa, ele ergueu a voz para informar aos despertos que havia reunido todo o saque do monstro chamado Cid. Quando ele se virou para ver o que os outros estavam fazendo, ficou chocado com uma visão inesperada e surpreendente. Na vastidão de uma paisagem desértica, inúmeros corpos humanos sem vida, derrotados em sua batalha contra os monstros, estavam espalhados. Até mesmo o homem que o havia repreendido antes jazia sem vida entre os caídos, sucumbindo à ameaça implacável dos monstros. Ele foi tomado pelo choque e pânico ao perceber que todos haviam perecido em uma batalha feroz. Enquanto absorvia a cena sombria desenrolando-se diante dele, uma voz sinistra sussurrou que ele era o único sobrevivente. Ao se virar, deparou-se com uma figura verdadeiramente horrível. Após uma inspeção mais próxima, os olhos aparentemente fechados revelavam íris vermelho sangue sem pupilas visíveis em seus centros. Essa formidável criatura conhecida como Asmodeus foi categorizada como um monstro de classificação SSS, significando seu excepcional nível de poder e ameaça.
Subjugado pelo terror e espanto diante de Asmodeus, o homem soltou um grito ensurdecedor. Instintivamente, ele agarrou sua faca, pronto para se defender a qualquer momento. Vários membros numerosos de Asmodeus se estenderam em sua direção, intensificando ainda mais a ameaça iminente. Em uma súbita rajada de poder, seu braço foi brutalmente separado de seu corpo e sua faca foi lançada ao ar. O choque do incidente o deixou completamente atordoado, e quando a dor excruciante finalmente se registrou, ele soltou um grito agonizante, caindo no chão em angústia. Ele agarrou seu braço sangrento e decepado, sobrecarregado pelo sofrimento. Com olhos avermelhados e lacrimejantes e dentes cerrados, ele fez um esforço determinado para se concentrar na cena diante dele, tentando compreender completamente o que acabará de ocorrer. Seus olhos se arregalaram em puro choque quando percebeu que Asmodeus agora se erguia sobre ele. 2 dedos de braços separados estavam apontados diretamente para ele, e uma estranha energia luminosa emanava desses dedos em direção à sua testa. A ponta fina e semelhante a uma agulha da luz alcançou a sua testa e à medida que entrou em contato, uma gota de sangue começou a escorrer por seu rosto, intensificando a sensação de temor e urgência. Ele sentiu a estranha luz em sua testa e a gota de substância espessa, parecida com sangue, provocou um pensamento: será que é assim que ele encontra seu fim? Ele fitou intensamente os olhos vermelhos sinistros de Asmodeus, trancados em um confronto sombrio e incerto. A substância semelhante a sangue continuou a descer pelo seu rosto, e ele se preparou para o que poderia acontecer a seguir. Encontrou-se recordando uma série de eventos infelizes em sua vida, a trágica morte de seus pais em um acidente de carro, o bullying implacável que suportou na escola e a sensação persistente de ser ignorado por ser não despertado. Apesar do perigo iminente, ele fervilhava de raiva com a ideia de sua vida terminando como um simples transportador de carga, ligado a Asmodeus por uma ameaça de luz. Amaldiçoou sua existência, odiou sua vida e, com uma determinação feroz, se forçou a despertar. Ao se apegar à sua resolução, cerrou os dentes tão fortemente que a substância semelhante a sangue continuou a pingar de sua mandíbula trêmula, testemunhando sua determinação inabalável de escapar do destino iminente. A substância semelhante a sangue gradualmente diminuiu em volume até restar apenas uma gota final, equilibrada no precipício de sua testa como um símbolo do momento crucial que pendia na balança. A gota solitária passou por uma transformação notável, mudando de uma tonalidade vermelho-marrom opaca para um vermelho vivo, sinalizando uma mudança significativa na situação que se desenrolava. Um turbilhão de luz surgiu, mesclando vibrantes tons de verde, roxo, azul e preto, indicando que todas as condições necessárias para o despertar haviam sido atendidas. Uma cativante dança de luz, como um balé celestial, revelou uma figura humana luminosa com cabelos longos em uma formação circular contra um pano de fundo galáctico. Abaixo, um esterco dourado descia em direção ao homem atônito diante do espetáculo surreal. Ele lutava para dar sentido à visão inexplicável que se desdobrava diante dele. Concentrou o olhar intensamente na figura humana em branco, destacada contra o cenário radiante, tentando discernir sua importância e o significado por trás desse acontecimento extraordinário. Em meio à sua confusão e curiosidade, voltou a atenção para o próprio corpo, em busca de respostas ou pistas que pudessem explicar os eventos desconcertantes que se desenrolavam diante dele. Ao olhar para o próprio corpo, deparou-se com uma imagem congelada em preto e branco, retratando ele mesmo e Asmodeus. Uma representação misteriosa e enigmática que apenas aprofundava seu senso de perplexidade. Fixou o olhar na imagem com foco intenso, ponderando a possibilidade de que Asmodeus havia interrompido suas ações talvez como resultado das circunstâncias extraordinárias e do despertar que ocorreu. A figura humana branca soltou uma risada, divertida com o foco intenso dele em Asmodeus, como se fosse algo trivial no grande esquema das coisas. Virou-se de volta para a figura humana em branco. Figura com uma expressão chocada que havia falado e agora estava em sua proximidade. Com uma mistura de curiosidade e ansiedade, ele perguntou: "Quem é você?" A figura branca respondeu de forma enigmática, afirmando que alguns o chamavam de rei, mas assegurou que não havia necessidade de apresentações formais dentro do Expanse Galáctico. A figura branca sentou-se majestosamente como um rei, posicionado na frente do homem, e proclamou sua intenção de conceder a ele uma nova autoridade. Ele lutava para compreender o significado das palavras rei e autoridade, achando-as desconcertantes. Ele não pôde deixar de se perguntar se essa figura branca enigmática era de alguma forma responsável pela transformação de Asmodeus e pelos eventos que se desenrolaram. A figura então aconselhou-o a não ser excessivamente desconfiado, sugerindo uma atitude mais aberta e receptiva.
O rei prosseguiu explicando que admirava a tenacidade e a forte vontade do homem, razão pela qual o escolheu para esta oportunidade especial de unidade. O rei advertiu contra esperar que o evento miraculoso se repetisse, estendendo as mãos enquanto a expressão apavorada do homem o levava a buscar urgentemente esclarecimentos sobre por que foi escolhido. Ainda confuso, o homem implorou à figura branca que explicasse o que estava acontecendo. Em resposta, a figura aconselhou-o a aguardar pacientemente pelo dia em que teria a oportunidade de compreender tudo, assegurando-lhe que esse dia chegaria. Enquanto o homem absorvia essas palavras, a figura assegurou-lhe que se encontrariam novamente, deixando-o em estado de choque e surpresa com o encontro misterioso. De repente, um monstro se materializou do nada, e a figura branca mencionou uma chave no meio desse desenvolvimento inesperado. Conforme o homem lentamente acordava, começou a ouvir uma voz que rudemente dizia: "Ei, você, dorminhoco!" Ele começou a abrir os olhos enquanto essa voz lhe dizia como ele a estava ignorando, e essa voz decidiu que era hora de acordá-lo. Quando ele abriu completamente os olhos, deparou-se com a visão de um homem sorridente que o cumprimentou com um caloroso bom dia. No entanto, para seu choque, o homem sorridente abruptamente o atingiu com força significativa, deixando-o perplexo e com dor. Após desferir o tapa vigoroso, o homem perguntou: "Você está acordado agora?", enquanto mantinha uma atitude peculiar. O homem que o havia esbofeteado, juntamente com outros dois em uniformes escolares, parecia ter uma conexão familiar. Ele segurou o homem pela gola e afirmou que ele só o via quando apanhava. Foi então que o homem reconheceu essa pessoa como B.U. Ele não pôde deixar de se perguntar como aquela pessoa que havia sido um implacável valentão durante seus dias de escola estava agora diante dele. O valentão o chamou de Tion e questionou por que ele não estava respondendo. A confusão o envolveu, pois ele estava certo de que estava no abismo apenas momentos atrás. A mudança repentina de cenário e a presença de seu antigo valentão deixaram-no completamente perplexo. Seus olhos exibiam uma expressão de preocupação, como se seus pensamentos estivessem consumidos pelas estranhas circunstâncias que se desenrolavam ao seu redor. Ele notou uma notificação exibida ao seu lado, que indicava seu nome como Qin Tan, sua idade como 19 anos, e revelava seu rank, juntamente com informações sobre suas habilidades. Essas informações adicionaram à sua crescente perplexidade. Ele ficou surpreso com a aparição da janela de status, especialmente quando percebeu que indicava que ele tinha apenas 19 anos. Essa revelação aprofundou seu choque e confusão, percebendo que a janela de status indicava que haviam se passado 16 anos desde que ele tinha 19 anos. Ele não pôde deixar de sorrir. Ele rompeu em risos sinceros, incapaz de conter seu divertimento com a absurdez da situação. No inesperado desenrolar dos eventos, o riso inesperado e prolongado do homem perturbou o valentão, fazendo-o soltar sua presa. O valentão perguntou o que havia de errado com ele e afirmou que ele devia ter enlouquecido, mas o homem continuou a rir incontrolavelmente. O valentão, cada vez mais agitado pelo riso do homem, declarou que ele parecia realmente querer ser machucado, aumentando ainda mais a tensão na situação. Em uma reviravolta repentina, Qin Tan desferiu um poderoso soco no valentão, atingindo-o com força significativa. Os outros dois valentões ficaram em estado de choque, suas expressões refletindo sua surpresa e incredulidade com a reviravolta súbita e inesperada dos eventos. Qin Tan, apesar de seu riso anterior, continuou a sorrir enquanto enfrentava as consequências de suas ações, sua postura ainda refletindo um senso inexplicável de diversão. Seu sorriso persistia porque ele havia percebido que também despertara uma transformação profunda dentro de si. Essa nova consciência trazia uma sensação de empoderamento e entendimento. Os quatro ainda estavam no telhado enquanto o valentão chamado Ku jazia no chão. Qin Tan esfregou sua bochecha e os outros dois valentões avançaram para atacá-lo. Eles tinham seus próprios poderes únicos, um emitia fogo em sua mão, enquanto a mão do outro estava congelada. O valentão tentou atingi-lo com seu fogo, mas Qin Tan conseguiu esquivar-se com sucesso e então contra-atacou. Ele desferiu um golpe no outro, com uma expressão séria em seu rosto enquanto recordava que, por 35 anos, quase toda a sua vida como um não despertado, ele fez tudo o que pôde, desde o treinamento físico fundamental até estudar todas as informações sobre o abismo e os monstros, e aprender diferentes habilidades, incluindo habilidades de combate interpessoal como boxe, kendo e arco e flecha. Por isso, ele estava confiante de que venceria os valentões não treinados. Os dois valentões avançaram em sua direção na tentativa de desferir um ataque, mas ele revidou e facilmente os atingiu, afirmando que eles eram alguém que nem sequer conhecia o básico.
Os valentões caíram no chão e Quintan recuperou o fôlego, esfregando seus nós dos dedos enquanto os observava. Estudantes derrotados enquanto sorria e comentava como ele precisa retomar o treinamento físico novamente. Beou o surpreendeu quando disse que isso é um monte de bobagem. Quintan viu Beoku se levantar enquanto Beou expressava seu choque por Quintan ter despertado e o amaldiçoou. Beou usou seu poder especial, transformando-se em uma pedra com uma aparência resistente, e disse a Quintan que estava realmente furioso e que iria derrotá-lo. A habilidade de Beoku, chamada Pele de Pedra, de Rank C, fortalece o corpo com pedra que surge da pele. Beou tentou dar um soco em Quintan, que conseguiu evitar esse punho de pedra com movimento rápido. Beou lançou outro ataque, quase atingindo Quintan. Quintan ficou surpreso ao testemunhar Beou saltar na sua frente na tentativa de esmagá-lo com ambos os punhos. Esse ataque causou uma enorme explosão, fazendo com que detritos e poeira voassem por toda a parte. Conforme a área começa a ficar livre da poeira, pode-se ver que Beoku está imóvel, com os punhos ainda em contato com o chão, e num piscar de olhos Quintan estava atrás dele para lançar um ataque. Ao sentir isso, ele virou para ver seu lado de trás e imediatamente o rosto de Quintan entrou em contato com seu rosto com uma forte força. O outro punho de Quintan estava pronto para outro soco, mas algo o chocou. Beoku estava encarando de volta com um sorriso, perguntando o que ele estava fazendo. Beoku parecia não ter sido afetado pelo ataque, já que seu rosto também tinha se transformado em pedra. Quintan notou como machucou a mão ao bater em Beou. Beou lançou um contra-ataque, conseguindo atingir o corpo de Quintan e o ataque o arremessou para longe. Quintan caiu no chão com um grande impacto, fazendo o chão rachar. Ele tossiu sangue de um lado da cabeça, sangrando profusamente. Beou se aproximou confiante e zombou dele, dizendo que ele deveria conhecer seus próprios limites, com um olhar convencido. Beou o chamou de não despertado e perguntou se ele vai fugir como costumava fazer o tempo todo ou se vai escolher lutar com sua habilidade recém-desperta. Enquanto estava deitado no chão, Quintan lembrou que todos os despertos possuem uma habilidade e um rank, começando com o rank F, que não está longe de ser um humano normal, e o rank mais alto é S, que é parecido com ser um monstro. As habilidades físicas e as habilidades dos despertos aumentam exponencialmente, mas Quintan sabia que o que ele possui é uma habilidade desconhecida e nunca ouvida falar, mas é a pior do rank. A tela de notificação mostra que ele está no rank F com uma habilidade chamada Predação, portanto, ele não pôde deixar de admitir que não tinha chance de vencer contra Beou, que é do rank C, mas por algum motivo ele se sentia diferente. Beou parou em seus passos quando percebeu algo incomum. A mão machucada de Quintan estava coberta por um brilho vermelho e ardente. Enquanto ele se levantava, seu corpo parecia estar envolto em uma aura sinistra. Ele declarou que não sente que vai perder. Surpreendentemente, seu rank cresceu. Uma força mais forte cobriu a área com um matiz vermelho e preto, enquanto uma rajada de vermelho girava ao redor dele, quase como se estivesse prestes a começar um tornado. Beou não pôde deixar de se perguntar o que diabos estava à sua frente, com um forte vento soprando em sua direção. Beou não podia acreditar que Quintan realmente despertou. Sua incredulidade vem da ideia de que, para ele, Quintan é uma pessoa insignificante. Quintan olhou para suas mãos enquanto emitiam fumaça vermelha, e ele não pôde deixar de se perguntar se aquilo era a habilidade chamada predatória. Ele sentiu a magia mover-se de acordo com sua vontade. Ele ouviu Beou declarar que não sabia o que estava acontecendo, então o encarou com seus olhos vermelhos brilhantes. Beou avançou para atacá-lo, com a mente cheia da ideia de que tudo estaria acabado assim que matasse o lançador de magia. Quintan estendeu sua mão coberta por fumaça vermelha e lançou um ataque poderoso na forma de várias luzes circulares. Beou ficou surpreso com isso, especialmente porque isso aumentou sua habilidade, fazendo perder as pedras do corpo quando seu punho entrou em contato com a mão de Quintan. Quintan parecia liberar mais de seu poder. Um matiz vermelho em forma de fio de seda girava ao redor de seu corpo enquanto sua mão emitia uma luz brilhante. O rosto de Quintan parecia sério e concentrado enquanto dirigia seu poder conforme queria. Seus olhos se tornaram ferozes à medida que a batalha continuava e Beou fazia barulhos altos, fazendo o melhor possível para não perder a luta, mas seus esforços foram em vão, pois as pedras que cobriam seu corpo desapareceram completamente. Os alunos do outro lado do telhado pareciam não perceber a batalha intensa até que um grande tornado vermelho cobrisse o céu inteiro. A explosão causou uma espessa fumaça que cobriu toda a área, junto com detritos voando por toda a parte. Conforme a fumaça desaparecia lentamente, Quintan também desaparecia aos poucos.
O matiz vermelho que cobria seu corpo não estava mais lá, enquanto Beoku parecia estar assado, com o rosto coberto de sujeira preta e os olhos revirados para dentro da cabeça. Quintan assistiu a cada segundo enquanto Beoku caía no chão, sem deixar de parecer extremamente exausto pela batalha. Uma tela de notificação informou que a predatória tinha sido concluída e, como resultado de orar a um alvo, seu nível subiu para E. Pedras começaram a cobrir a mão de Quintan, e a tela de notificação informou que ele tinha uma nova habilidade. O braço de Quintan parecia o braço de Beoku anteriormente, isso porque a pele de pedra foi registrada como sua nova habilidade. Na clínica da escola, a enfermeira ficou surpresa com o paciente que chegou. Era Quintan com as duas bulas em seus braços, e a outra estava deitada perto da porta. Quintan, parecendo que também estava prestes a desmaiar, ainda conseguiu cumprimentar a enfermeira de forma educada e calma. A enfermeira não pôde deixar de soltar um grito de confusão e choque. Depois que a luta acabou, Quintan ainda iniciou trazer todos para a clínica, e com a habilidade de cura da enfermeira, ela tratou Quintan. Quando ela perguntou como eles se machucaram, Quintan naturalmente mentiu para ela, dizendo que apenas rolaram escada abaixo. Surpresa quando ele conseguiu enganá-la, pois ela não investigou mais depois do tratamento. Ele caminhou pelas ruas enquanto seus pensamentos vagavam. Sentiu-se bem por ter despertado e finalmente se vingado de Beoku, mas ainda havia um problema. Quintan é retratado no centro enquanto um galho de árvore com espinhos e forma espiral está ao fundo, parecendo ser sua habilidade, a predação, que é uma de suas preocupações no momento. Seu rank, que mal conseguiu mudar após treinar por toda a vida, aumentou instantaneamente após uma única luta. Seu rank pode ser um F, mas o poder supera o de um rank C. Além disso, ele pode até roubar as habilidades dos oponentes que derrotou. Enquanto subia as escadas, começou a se perguntar por que a figura branca chamada Rei lhe deu esse poder e até o fez voltar no tempo. As inúmeras perguntas preenchiam sua cabeça, apesar disso, com um olhar feroz, ele sabia que havia uma coisa que precisava fazer. Ele ficou em frente ao portão de uma casa de 3 andares, determinado a descobrir mais sobre a predação. Ele sorriu enquanto murmurava que fazia um tempo desde que voltou para casa depois que seus pais faleceram. Ele morava com um tio. Ele imaginou seu tio e sua família, e seu sorriso se alargou. Ele entrou na casa, planejando sua busca por informações enquanto seu tio estava fora. Quando a sala de estar veio à vista, ele ficou chocado com o que viu. Um homem está sentado em uma única cadeira, enquanto 2 pessoas com os rostos cobertos estão de cada lado e um menino está agachado no chão para recolher o dinheiro espalhado. Este menino também pareceu surpreso ao ver Quintan. O menino pareceu surpreso e em pânico enquanto murmurava Quintan. Quintan também chamou o menino de Wang Ying e perguntou por que ele não está na escola e então sua atenção foi atraída para algum lugar enquanto ele se concentrou no dinheiro espalhado no chão. Ele não pôde deixar de ver Wang Ying como uma pessoa má, porque mesmo antes de voltar no tempo, ele se lembrava de como Wang Ying costumava se envolver com os outros valentões e até pegava todo o dinheiro de sua casa, causando um grande problema. Quintan observou Wang Ying sussurrar para o cara que acabará de se levantar. Quintan percebeu que um incidente importante do passado está realmente acontecendo hoje. Um dos caras expressou que estava se perguntando quem acabará de entrar, mas era apenas o primo de Ying. Ele aconselhou Quintan a evitar uma briga e apenas seguir seu caminho silenciosamente. Ele também prometeu a Quintan que eles apenas pegariam o que precisavam e iriam embora. Eles prosseguiram para insultar Quintan, dando tapinhas em sua cabeça e chamando-o de não desperto. Quintan o encarou com uma expressão vazia e um sorriso sinistro surgiu em seu rosto quando ele comentou quão perfeita era a situação e declarou que queria testar algo. Isso confundiu o cara que estava zombando dele anteriormente. Instantaneamente, Quintan desferiu um soco, fazendo o cara tossir enquanto seu corpo colidia com o chão. Wang Ying e os 2 rapazes cobertos ficaram chocados ao ver isso e ficaram instantaneamente em choque. Taiun deu um soco no cara com força bruta. Isso fez o cara tossir enquanto seu corpo colidia com o chão. Jay Yang e os 2 caras cobertos ficaram chocados ao ver isso e instantaneamente ficaram em posição de alerta. Taiun foi para cima do cara para desferir outro ataque. Quando sua mão estava prestes a alcançar o rosto do cara, o cara tentou parar gritando espera, mas isso não impediu Taiun, que prosseguiu usando sua habilidade de predação. Os outros 3 caras na sala continuaram a assistir a cena diante deles. Taiun sorriu antecipadamente, mas sua expressão mudou para decepção quando recebeu a notificação de que a função de predação estava inacessível.
O cara debaixo dele parecia horrorizado e confuso quando, de repente, Taion congelou em decepção e confusão. Suor escorria pelo rosto dele conforme a realidade de que a predação não ativara começava a se instalar. O cara aproveitou isso como uma oportunidade para revidar, levantando o punho e desferindo um forte impacto no rosto de Taion. Taion gemeu alto enquanto suas costas colidiam com o chão. O cara gritou para ele morrer, enquanto os outros dois caras cobertos assumiram uma postura combativa. Eles usaram suas habilidades, com um cara tendo uma habilidade de amarrar de nível C e o outro liberando sua habilidade de veneno de nível C, e o líder ativou sua habilidade de sangramento de nível C em perfeita sincronia. Os três ataques estavam prestes a se aproximar de Taion, que estava lutando para se manter de pé. Quando ele conseguiu erguer a cabeça, ficou surpreso com isso, e uma luz brilhante alta explodiu de dentro da casa em direção ao exterior. Uma fumaça roxa cobria toda a sala. O cara que parecia ser o líder expressou como ele fingiu estar desperto. Ele comentou que Taion deveria saber o seu lugar. Sua atitude confiante se transformou em choque e confusão ao testemunhar a cena diante dele. No meio da fumaça, ele podia ver a silhueta de Taion parado e uma tela de notificação indicava que o uso de habilidade havia sido detectado. Outra notificação mostrava que amarrar, veneno e sangramento haviam sido confirmados. Esses ataques cobriam a área, mas o corpo de Taion permanecia imóvel enquanto brilhava com uma luz brilhante. Uma notificação apareceu contendo a informação de que, devido a uma resistência misteriosa, a resistência foi bem-sucedida. A mão de Taion começou a ser coberta de pedras enquanto ele sorria e comentava como sua habilidade inesperadamente não funcionou, mas então neutralizou habilidades do nada. Ele declarou que ainda não sabe o que está acontecendo, mas se concentrou no líder dos caras que ainda tinha expressão surpresa no rosto, e imediatamente o líder foi derrubado ao chão pela mão de Taion coberta de pedras. Taion parecia estar satisfeito com o quão forte é seu poder enquanto tinha uma expressão extasiada no rosto. O rosto do líder estava danificado e ele até perdeu um dente. Parecendo arrumado e confiante. Tum encarou os homens derrotados deitados no chão à sua frente. Ele parecia satisfeito com as duas coisas que aprendeu por causa deles. Uma das coisas que aprendeu é que a janela de status que só é visível para os despertos tinha informações detalhadas, mas nem todas são exibidas. Ele estava ciente de ter mana suficiente, no entanto, a predação não ativou, sugerindo que fatores além de mana influenciaram seu uso. Além disso, existe um efeito passivo não divulgado da habilidade de predação, capaz de neutralizar habilidades relacionadas a condições anormais como envenenamento ou sangramento, embora isso não seja mencionado na descrição da habilidade. Com uma mão no queixo, ele pensou em confirmar gradualmente se suas especulações estão corretas. Seus pensamentos foram desviados para a preocupação urgente no momento. Ele perguntou o que Jae Young estava fazendo quando viu-se curvando para ele com grande entusiasmo, apesar de seu suor e ranho escorrendo. Jae Young declarou que, depois de ver o lado impressionante de seu primo, ele está refletindo sobre suas ações. Ele então pediu perdão a Tum. Tum permaneceu em silêncio com uma expressão impassível no rosto. Jae Young continuou dizendo que, seja lambendo os sapatos de Taion ou latindo como um cachorro, ele fará o que Taion quiser. No fundo, Taion vê John como patético. Ele sabia que seu primo era um maldito raposo, mas não percebeu que era até esse ponto. Ele tinha uma expressão de nojo no rosto quando ouviu Jae Young latir como um cachorro. Ele não planejava gastar mais energia com isso, já que o problema urgente não é seu primo, já que havia outro incidente que aconteceria naquele dia. O incidente em questão teria a ver com uma entidade vermelha gigantesca com 4 olhos. Essa entidade está cobrindo o céu, mas as pessoas na rua movimentada não parecem notar. Taion informou Jae Young que o perdoará. Isso deixou Jae Young entusiasmado e feliz, mas Tum continuou dizendo que quer algo em troca, e isso é que Jae Young o acompanhe para concluir uma tarefa em um lugar restrito. Nuvens escuras cobriam o céu. A entrada deste lugar tem sinalização que avisa que a área é restrita e apenas pessoal autorizado é permitido. Um homem de terno e 2 mulheres estão dentro da área e estão ocupados com o cenário diante deles. Eles perceberam que foi uma quebra de portão. Eles observaram como monstros surgiram de uma barreira. Uma quebra de portão é um fenômeno onde monstros aparecem quando um caminho para o abismo se abre repentinamente. Se deixado sem vigilância, ocorrerá um desastre de masmorra. O homem comentou que passaram-se 10 anos desde a última quebra de masmorra. Ele explicou que o portão foi criado repentinamente, então os monstros vieram em enxurrada.
Uma das mulheres expressou que, julgando pelos monstros, se eles não fizerem nada, o desastre da masmorra está a apenas momentos de distância. A outra mulher entra em pânico e perguntou se deveriam evacuar as áreas vizinhas. Alguém respondeu que não há necessidade disso. Foi o homem de terno que explicou confiantemente que eles já têm sua habilidade de barreira de classificação B ao seu lado. Essa barreira é mostrada para impedir que os monstros passem pelo mundo deles. O homem continuou a explicar que a quebra do portão está apenas na classificação C, enquanto explicava que os monstros estão tentando forçosamente romper a barreira. O homem acrescentou que, como é apenas de classificação C, isso significaria que os monstros que saem do portão também são de classificação C, indicando que os monstros não são fortes o suficiente para romper a barreira. Os monstros continuaram a persistir em romper a barreira a ponto de a barreira começar a apresentar rachaduras. O homem continuou a explicar algo, mas parou no meio da frase, pois a barreira atrás dele quebrou e os monstros começaram a sair. As duas mulheres testemunharam isso e chamaram seu líder de equipe com um toque de preocupação. O homem imediatamente se virou e com um único chute foi capaz de derrotar vários monstros de uma vez. Ele disse às mulheres que, como classificadores B, são mais capazes de lidar com isso. Com seu ataque, ele conseguiu cortar a cabeça de um monstro. O Wong Jai correu rápido enquanto perguntava a esse senhor se tudo deveria ficar bem. Ele tentou convencer o senhor de que, como ele sabia que o pessoal de controle estava lá, tudo deveria ficar bem. Taion disse a ele para parar de chamá-lo de senhor. Taion confirmou que Jie Yang está certo, já que a estimativa inicial de mana da quebra do portão é de classificação C, enquanto o pessoal de controle é de classificação B, então não haverá problemas contra oponentes de classificação C. O Wong Jie Yang disse entusiasticamente que era exatamente o que ele disse, mas Taion revelou que está tudo bem se realmente for uma masmorra de classificação C. Esta revelação chocou e horrorizou Yade Hong Jie Yang. Um monte de corpos de monstros mortos foi espalhado na área restrita. O homem de terno inspecionou os corpos enquanto pensava como a situação era estranha. Ele não conseguia entender como os monstros de baixa classificação perfuraram sua barreira de classificação B, e um pensamento de repente veio à sua mente, a possibilidade de que o mana transbordando na área seja realmente acima de sua classificação. Uma das mulheres chamou sua atenção para informá-lo de algo incomum no portão. Eles viram vários monstros saírem do portão e, entre eles, está um monstro gigantesco com vários dentes afiados. Eles continuaram a observar este monstro enquanto ele continuava a empurrar a barreira, e o monstro abriu sua boca larga para soltar um rugido horrível. Os olhos do homem se arregalaram de choque. Ele perguntou o que era aquela coisa. No entanto, o monstro soltou outro rugido alto enquanto quebrava completamente a barreira, e mais monstros passaram pela barreira com ele. O monstro gigante estava sendo tão alto com seu rugido. Este monstro é chamado de ogro gigante. É um monstro de classificação A. O homem tinha uma expressão horrorizada no rosto quando percebeu que a quebra do portão não era de classificação C, mas na verdade era de classificação A em um piscar de olhos. Chamas envolveram sua visão, explosões altas aconteceram consecutivamente, a área estava coberta de chamas. Jie Yang continuou a falar enquanto corria. Ele assumiu que Tao estava certo, mas ele não conseguia se livrar da ideia de que era ridículo. Ele perguntou ao seu primo como ele sabia de uma coisa dessas. Tao apenas respondeu em sua mente que ele não podia dizer a ele que ele já havia passado por isso antes. Ele disse a Jie Yang que, além do fato de não terem visto os monstros e que nem mesmo foi emitida uma ordem de evacuação, Tao respondeu, intuição. Isso confundiu Jie Yang. Tao explicou que sua intuição diz isso, mas Jie Yang percebeu que ele estava mentindo. Jie Yang disse a seu primo para não tentar enganá-lo, mas ele parou no meio da frase quando ouviram um grito alto. Na frente deles estavam humanos correndo por suas vidas enquanto os monstros os perseguiam. As pessoas pediam para eles correrem porque houve uma quebra do portão. Mais pessoas gritavam e pediam ajuda por causa da cena aterrorizante diante deles. Jie Yang ficou pálido e sua mente ficou em branco. Tao permaneceu calmo e perguntou se ele se lembrava do que fazer. Então ele o instigou a fazer isso. Jie Yang hesitou e perguntou o que aconteceria com seu primo. Seus olhos se arregalaram. Tao disse a ele que ele se livraria daquelas criaturas e estaria logo atrás dele. Tao se aproximou dos monstros enquanto seu corpo começava a ser coberto de pedras. Enquanto isso, um prédio alto está sendo iluminado por várias luzes de ângulos diferentes.
Um homem olhando para as luzes da cidade admitiu que a situação está escalando rapidamente. Ele explicou que a quebra do portão, que se pensava ser de classificação C, acabou sendo de classificação A. Eles não podem esperar reforços, pois outros estão ocupados em conquistas de masmorras e exploração do abismo. Ele olhou para a pessoa com quem estava conversando e revelou que a única solução é um despertado de classificação A. Com um toque de desespero, ele disse a essa pessoa que ele é a única esperança. Ele pediu ajuda a essa pessoa. Ele chamou a pessoa de Aeunsu, a lâmina da loucura. Ele é um despertado de classificação A. Essa pessoa tinha lágrimas caindo em seus olhos enquanto mordia os lábios com determinação evidente em seus olhos. Ele disse a todos para aguentarem, pois logo estaria com eles. Uma janela de status indica que sua habilidade especial é Síndrome de 8ª série. Um monstro pode ser visto sendo atingido na cabeça e depois outro monstro é atingido no rosto e outro é nocauteado por quinta Oni. O último monstro que ele socou tinha caído no chão junto com outros corpos de monstros mortos. Ele estendeu a mão e uma aura sinistra vermelha começou a brilhar. Ele sorriu ao pensar que ainda mais boas notícias. Seu nível mudou para D. Sua predação e pele de pedra ambos subiram para D. Com isso, ele concluiu que quanto mais usa a predação, mais pode crescer. Ele já pode imaginar que, se continuar nesse ritmo, pode se tornar de nível S, ou até mesmo de nível SS. Além disso, ele considerou a possibilidade de ser o primeiro de nível SSS após limpar a área com monstros. Ele declarou que terminou e voltará para onde Wang Ying está. Ele não conseguiu terminar sua frase por causa do que sentiu por trás dele. Num instante, havia um enorme monstro caindo sobre onde ele estava. Este monstro não era qualquer um, mas sim o ogro de nível A. O homem com a espada dourada derrotava este monstro. Este não era apenas qualquer monstro, mas o ogro de nível A. O homem com a espada chamou o monstro sujo e jurou fazê-lo pagar por todas as pessoas que ele havia matado. Este homem se declarou Onu, a água da justiça, será o juiz de seu fim. Ele declarou isso com todo o entusiasmo, enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Quintan parecia estar se divertindo com a declaração infantil. O ogro rugiu enquanto erguia seu punho no ar, enquanto Onu antecipava o ataque. Onu, com os olhos cheios de determinação, ergueu sua espada e chuveirou o ogro com várias lâminas de luz de diamante. O ataque foi tão poderoso que formou uma explosão no meio da cidade. Quintan ficou pasmo com o que acabará de testemunhar. Ele não conseguia acreditar que o homem derrotou facilmente um monstro de nível A. Ele presumiu que o homem era o desperto de nível A, que resolveu sozinho o problema antes de regredir. Ele sabia que o homem era a lâmina da loucura, Aunu, e acabou de confirmar que o homem é tão forte quanto os rumores dizem. Aunu sorriu e fez uma careta boba, dizendo que o monstro tolo chegou ao seu fim apenas com uma espada. Observando isso, Quintan não pôde deixar de concordar com os rumores de que Aunu era um pouco bobo. Enquanto continuava a observar Aunu, ele se perguntou por que ele apareceu de repente na área. Antes de regredir, Aunu estava envolvido em uma batalha sangrenta com um gigantesco ogro do outro lado da cidade. Aunu estava focado em orar pelos cidadãos que faleceram para encontrar em paz. Quintan continuou a ter vários pensamentos enquanto observava, mas instantaneamente, quando a janela de notificação apareceu indicando que uma habilidade foi detectada, ele sentiu uma presença horrível. Aunu foi perfurado no meio do peito por um homem careca. Ele tossiu sangue enquanto proferia água com um sorriso sinistro. O homem exclamou que finalmente pegou Aunu. Uma vasta área da cidade foi danificada. Enquanto isso, um mercado de roupas parecia não ser afetado. Wang Ying observou a enfermeira que dormia no sofá. A enfermeira parecia não estar ciente do caos lá fora ou da presença de outra pessoa. Wang Ying suava enquanto se perguntava se o que estava prestes a fazer estava certo. Ele lembrou sua conversa com Quintan. Ele foi informado de que muitas pessoas vão morrer e uma dessas pessoas é a enfermeira da escola, Shoina. Quintan informou a ele que a enfermeira vai morrer porque se concentrou em atividades de socorro em vez de evacuar. Quintan perguntou a Wang Yong se ele pode fazer as pessoas dormirem com sua habilidade de sono, e Wang Yong confirmou isso. Ele então recebeu uma instrução para fazer a enfermeira dormir e evacuá-la para um lugar seguro, e Quintan declarou que cuidaria do resto. Enquanto continuava a observar Shoina, Wang Ying se perguntava como seu primo sabia de todas essas coisas de repente. Um pensamento cruzou sua mente, ele julgou esse pensamento como bobagem, mas não conseguia afastá-lo completamente, pois era a única explicação possível.
Seu sangue fervia com a ideia de que seu primo despertou para uma habilidade de ver o futuro. Ele explicou como ver o futuro é tão legal, imaginando Quinton com uma bola de cristal e capa tentando dizer não. Wang Ying optou por pensar que nada daria errado. Enquanto isso, Quinton só podia praguejar ao ver a cena diante dele. An Nu está segurando o peito enquanto enfrenta o homem que o esfaqueou. Quinton não pôde deixar de pensar como tudo deu errado. An Nu exigiu que o homem declarasse sua identidade. O homem tinha uma expressão assustadora enquanto comentava como An Nu ainda estava vivo após ser perfurado em um ponto vital. Ele observou como os de nível A estão em uma liga diferente. O homem disse a An Nu que isso torna a caça divertida. Esse homem é chamado H-Sango, um vilão de nível B com uma habilidade de stealth. Aqueles despertos que cometem crimes são chamados de vilões, e H-Sango de nível B é um deles. Ele é uma pessoa realmente perigosa que, durante a quebra do portão, saiu matando apenas para seu próprio divertimento. Quinton não conseguia entender a situação, pois antes de regredir, An Nu e H-Sango nunca se encontraram. Ele começou a se perguntar se o futuro mudou por causa dele. An Nu ficou enfurecido ao saber que ele é um vilão. Ele sacou sua espada e prometeu punir o vilão com suas próprias mãos. An Nu parou no meio disso quando ouviu o ogro gemendo, sua atenção e a de An-Sango foram atraídas para onde o ogro estava. O ogro rosnou alto enquanto lançava um ataque poderoso na direção deles, expressando sua raiva. An Nu ficou desprevenido com a visão do gigante ogro. An-Sango riu, ele parecia estar entretido com a habilidade de regeneração do monstro de nível A. O ogro levantou o punho novamente em preparação para outro ataque. Seu punho entrou em contato com o chão e causou uma explosão massiva. Felizmente, An Nu e An-Sango conseguiram escapar disso, já que o ogro está causando estragos. An-Sango decidiu deixar a derrota de An Nu nas mãos do ogro. A atenção de An-Sango foi desviada para outra pessoa, ele ficou frente a frente com Quinton e comentou como tiveram um espectador antes. Ele parecia entusiasmado com a ideia de ter mais uma presa e decidiu lançar um ataque em Quinton. Quinton, que parecia desprevenido, sua espada veio em direção a Quinton e gritou para que ele morresse. H-Sango pensou que sua lâmina iria cortar, mas ficou chocado ao encontrar Quinton transformado em pedra. Quinton sorriu e o chamou de pessoa boba e então lançou um poderoso chute em direção a An-Sango. H-Sango parecia irritado ao perceber que a pessoa na frente dele estava despertada. Quinton o abordou como um vilão de nível B, H-Sango, e isso fez com que ele prestasse atenção. Quinton perguntou se ele era uma pessoa que estava secretamente cometendo assassinatos com habilidades de furtividade. Ele sorriu para ele e expressou que se sente ótimo por encontrá-lo. Seu braço coberto de pedra colidiu com a lâmina de H-Sango. H-Sango parecia gostar de atacar consecutivamente. Por outro lado, Quinton parecia sério enquanto contra-atacava a lâmina de H-Sango com seu braço. Este padrão de luta continuou. An-Sango usa suas lâminas para atacar enquanto Quinton se protege usando seus braços cobertos de pedra e então lançará um contra-ataque. Ambos deram um passo para trás. An-Sango comentou que Quinton tem habilidade suficiente para estar confiante. Ele olhou para ele enquanto fazia um comentário de que é inesperado como as lâminas seriam inúteis contra ele. Ele prosseguiu dizendo que não sabe como Quinton sabia sobre ele, mas não deveria concluir que tem chance de vencer só porque suas lâminas não estão funcionando contra ele. Quinton ficou chocado ao ouvir que é como se H-Sango soubesse seus pensamentos. H-Sango deu-lhe conselhos de que ele deveria saber que o mundo não segue seus planos. H-Sango desapareceu de sua vista. Quinton instantaneamente soube que ele usou a habilidade de furtividade. Ele assumiu uma postura de combate em preparação para o inimigo oculto. Ele instantaneamente virou para olhar para trás. Ele socou o ar e declarou que os ataques de H-Sango são inúteis contra ele. Sem o seu conhecimento, An-Sango estava realmente atrás dele. Ele foi pego desprevenido quando ele se revelou e perguntou se ele tem certeza sobre o que acabou de dizer. Ele instantaneamente virou para bloquear a lâmina, inesperadamente, sua mão sangrou. Ele ficou surpreso ao ver que sua mão coberta de pedra estava sangrando. An-Sango riu dele. An-Sango está se preparando para outro ataque enquanto pergunta a Quinton se ele sabia sobre o número de caras que ele caçou que eram iguais a ele. Ele está se referindo a caras que cometeram o erro de pensar que sua habilidade é invencível. Ele perguntou se ele está confuso para fugir agora que sua fraqueza foi exposta. Ele cortou Quinton de todos os lados. Quinton cerrou os dentes enquanto suportava os ataques consecutivos que caíam sobre ele.
Ansango disse a ele que ele deveria entender que todas as habilidades têm fraquezas. Em seu ataque final, Ansango deixou este ferido de vários lugares do corpo, o sangue estava espalhado no chão. Quintan estava recuperando o fôlego. No fundo, ele começou a perceber a falha da habilidade de pele de pedra. Ele entendeu agora que as peles de pedra não são ideais para bloquear totalmente os ataques, já que um choque insuportável esmagaria a pedra e a parte amaldiçoada seria substituída pela formação de uma pedra de durabilidade notavelmente inferior. Ele percebeu que Agasango estava realmente mirando nisso desde o início. Ao observar Agasango, ele teve um horror ameaçador e seus olhos pareciam realmente intimidadores, mas Quintan ainda conseguiu sorrir por causa do que ele ganhou. A luta corpo a corpo ainda é possível mesmo contra um oponente de classificação B. Com isso, ele pode dizer que suas habilidades físicas não são as de um nível D comum. Ele perguntou a Agasango se deveriam encerrar a luta agora. Confusão lavou o rosto de Ansango. Ele começou a rir e perguntou zombeteiramente a Quintan se ele enlouqueceu depois de ser encurralado. Ele avançou em direção a Quintan em alta velocidade. Quintan perguntou se ele sabia por que ele queria encontrá-lo, mas Agasango optou por dispensá-lo instantaneamente. Um tom vermelho foi refletido nos olhos arregalados de Agasango. Ele testemunhou Quintan usando seu poder, revelando que sua intenção era tomar sua habilidade de furtividade. Agasango ficou curioso com o mana maléfico que sentiu. Ele ficou irritado ao saber que Quintan estava escondendo isso, mas parecia que ele não estava com medo. Ele riu e até o chamou de tolo. Ele ativou suas habilidades de furtividade, sentindo-se confiante de que não poderia acertá-lo quando nem mesmo conseguia vê-lo. Mas Quintan parecia não se abalar. Em vez disso, ele lembrou do que disse anteriormente, que todas as habilidades têm fraquezas. Quintan parecia perceber algo depois de devorar monstros várias vezes. Havia monstros que pareciam escapar de sua visão, mas no final nada escapou de sua predação. Ele disse a Agasango que onde quer que ele se escondesse ou para onde corresse, informou-lhe que a predação o devoraria, não importa o que. De repente, Agasango soltou um grito. As lâminas vermelhas de Quintan o rasgaram em pedaços. O sol começou a nascer, iluminando toda a cidade com sua luz quente. Anunu pode ser visto deitado de bruços no chão. Ele amaldiçoou e se arrependeu por ter sido esfaqueado pelo vilão, mesmo que seja chamado por muitos títulos como Herói da Justiça ou Guerreiro Invencível, ele ainda não pode desafiar a morte. O gigante ogro apareceu diante dele e rugiu alto. Fez um barulho alto enquanto levantava o punho cerrado e rugia novamente enquanto socava Anunu. O ataque causou tanta fumaça e detritos na área. Fez barulhos altos enquanto esperava a fumaça e a poeira se dissiparem, mas para sua surpresa, o corpo de Anunu não estava na área e uma voz falou, comentando como Anunu estava completamente caído no chão. Era Quintan e ele usou sua habilidade de furtividade para salvar Anunu. O gigante ouviu e virou na direção dele. Quintan sorriu enquanto sua aura cobre seu corpo e ele murmurou que não é de admirar que Anunu esteja no chão, já que era confortável. A luz brilhante do sol nascente cobre o céu escuro.